Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu, novamente, Fausto Oliveira, fazendo aqui para vocês o Desenve Notícias, que é o serviço diário de notícias pelo viés desenvolvimentista. Um serviço da Revolução Industrial Brasileira, tanto pelo YouTube como pelo IGTV, em que eu faço um comentário crítico a respeito daquilo que sai no noticiário brasileiro sobre economia. Uma crítica, portanto, à imprensa econômica brasileira e às suas obsessões, as maneiras como ela dirige o nosso pensamento para nós entendermos, interpretarmos e reproduzirmos opiniões a respeito do cenário econômico do Brasil apenas num único jeito, apenas numa única direção. Você deve reparar que isso é o que acontece. Muito bem, hoje a gente vai comentar a notícia que saiu no UOL. Eu estou com ela aqui embaixo do computador para poder ler com bastante precisão para vocês, numa entrevista publicada no dia 17 de janeiro, com a economista-chefe do banco Credit Suisse no Brasil. O nome dela é Solange Schroer. E a manchete é muito clara, ela diz: juro e dólar subirão se o Brasil não fizer reforma em 6 meses. E logo no primeiro parágrafo, de uma maneira completamente acrítica, sem contextualizar, logo eles colocam que se nada for feito em relação à consolidação fiscal, aí aspas da diretora, e se a gente flertar com a quebra do teto de gastos, teremos aumento do dólar, da inflação e dos juros. Muito bem, é uma ladainha conhecida, a gente sabe muito bem qual é a lógica que esse pessoal segue, eles colocam isso na mídia econômica todos os dias, e aí o que nos cabe aqui é tentar fazer uma crítica, uma desconstrução. Porque, primeiramente, quem fala? Essa senhora é gerente, economista-chefe no Brasil do Banco Credit Suisse. O Banco Credit Suisse, como o próprio nome diz, é um banco da Suíça, tem sede em Zurique e que faz no Brasil apenas aplicações de investimentos. É um banco de investimentos. Não é um banco que você pode abrir uma conta bancária, etc. Tem um cartão normal. Não tem nada disso. É um banco para movimentação de capitais. Então ele oferece entrada e saída de capitais dentro do Brasil, investimentos estrangeiros que vêm para o Brasil, que logicamente vêm querendo determinadas taxas de retorno, e outros serviços para investidores nacionais, logicamente cobrando taxas poupudas e vivendo aí dessas especulações financeiras, como vários outros bancos de investimento nacionais e estrangeiros que são operacionais no Brasil também fazem. Muito bem, esse pessoal tem uma agenda própria. Esse pessoal, como aliás eu demonstro bem no curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, já faço aqui a divulgação e peço para você considerar, de repente no link aqui embaixo no YouTube tem para você se informar e de repente tentar fazer, existe uma relação muito profunda entre as narrativas que eles estabelecem e os seus interesses comerciais, financeiros, dentro do nosso país. A especulação sempre vai falar a favor da consolidação fiscal. Qual a razão disso? Porque eles montaram, através do consenso de Washington e de interpretações sucessivas a respeito da necessidade de enxugar a economia pública para fortalecer a economia privada, montaram uma lógica que determina o seguinte: quanto mais o Estado gasta, se endivida, tem déficit, etc., ele tem menos credibilidade para arcar com a sua própria dívida. Como aquele que empresta dinheiro ao Estado é o banco privado, seja nacional, estrangeiro, seja de investimento, seja banco comercial, eles, portanto, teriam razões, conforme o Estado entra em déficit, entra em dívida alta, para desconfiar do Estado. E, portanto, desconfiando do Estado, exigiriam prêmios de risco maiores pelos seus empréstimos ao Estado, ou seja, a dívida pública que o Estado tem que tomar com estes bancos ficaria mais cara. O que vem a ser uma dívida mais cara? É uma dívida sobre a qual incidem juros mais altos. Então você começa a perceber a lógica aí, como é que funciona. Caso essa situação saia do controle, esse pessoal começa a dizer, bom, vai ter inflação. E aí vai ter inflação, significa o seguinte, bom, dado que vocês não vão conseguir mais tomar os empréstimos caros que nós estamos oferecendo para vocês em função do seu descontrole, ou seja, do Estado, em consequência disso, vocês, Estado, serão obrigados a começar a ter que fazer outras maneiras de se financiar.
E tradicionalmente, então, eles dizem que a maneira de se financiar é emitir dinheiro, emitir mais moeda, jogar mais moeda no mercado, o que então levaria à inflação. Ou seja, toda essa interpretação, conhecida, já é denunciada como terrorismo fiscal, tem um propósito muito claro da parte desse pessoal do sistema financeiro, que é o propósito de fazer o Estado aceitar essas condições, não utilizar os seus instrumentos, recolher a base monetária e manter a sua dívida pública sendo honrada e rolada, tomada e repaga várias vezes, porque nesse ciclo de endividamento público junto às instituições financeiras privadas é que, no Brasil, é que as instituições financeiras enriquecem e têm os lucros poupudos que eles têm ano após ano, vivem de dívida pública. E aí, nós hoje vivemos um cenário completamente diferente no mundo. Depois da crise de 2008, 2009, em que os bancos quebraram nos Estados Unidos, houve uma grande política de liquidez, de irrigar o mercado mundial com liquidez. Todos os governos do mundo entraram em grandes déficits, entraram em grande endividamento e não houve aumento inflacionário. Então já começa uma desconfiança por aí. Segundo, quando, 10 anos depois mais ou menos, veio a pandemia do coronavírus, aí sim percebeu-se então que havia uma necessidade vital de que o dinheiro circulasse. Não poderia haver restrições à circulação do dinheiro. E para isso seria necessário que os estados então dessem novas injeções de liquidez, ou seja, soltassem ainda mais o capital, a moeda, a base monetária circulante para circular na economia real, ou seja, retirassem das economias financeiras o dinheiro, o capital, e passassem a introduzi-lo novamente na circulação comercial, produtiva da economia real, que é onde afinal está a vida das pessoas. Ora, e o engraçado, e isso está sendo seguido pelo mundo inteiro, sem impactos inflacionários. No fundo, o fato de o Estado estar endividado numa proporção do PIB um pouco maior não significa muita coisa a partir do momento em que os Estados definem os juros que pagam pela sua própria dívida e não os bancos. E os Estados podem decidir o quanto vão arrecadar em cima da sua base tributária nacional para honrar o seu endividamento. E o que importa no final das contas é que o Estado continue sendo capaz de pagar a sua própria dívida. É claro que existe um limite para isso, um limite hipotético. Eu não estou aqui advogando que o Estado deva se endividar no infinito, ou que endividar para sempre numa escala crescente seja a solução para alguma coisa. A economia é a economia real. É preciso que a produção seja incentivada. Mas acontece que o receituário colocado por essa senhora do Credit Suisse desincentiva a produção e incentiva o rentismo. Quando na realidade você tomar um pouco mais de dívida pode vir a incentivar a produção e aí iniciar um círculo virtuoso em que o Estado pode talvez não se endividar tanto no futuro próximo. Essa é a lógica que não é comentada nos meios de comunicação brasileira, ela é escondida. Quero terminar o Desenho de Notícias de hoje fazendo o comentário de uma notícia que é completamente oposta a essa, que vem de fora do Brasil, do FMI, logo de quem, dizendo, que saiu agora na agência Reuters na semana passada, dizendo, uma diretora do FMI, a Konstantina Georgieva, alguma coisa assim, dizendo: os estados, por favor, gastem o que puderem. Gastem o que puderem. E quando acabarem de gastar o que puderem, por favor, gastem mais. Isso não são palavras minhas, são palavras de uma alta diretora do Fundo Monetário Internacional, saídas agora no mês de janeiro de 2021. Por que é então que o UOL, na cobertura, na entrevista que deu com a diretora, a economista-chefe do Banco Credit Suisse no Brasil, sequer faz a contextualização de que o FMI, porque essa pergunta não está na entrevista, de que uma diretora do Fundo Monetário Internacional diz tais coisas como as que eu acabei de narrar. A imprensa brasileira tem compromisso, na área de economia, tem compromisso com a agenda dos bancos e sistema financeiro. Isso é claríssimo, eu denuncio isso e explico por que no meu curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, te convido a considerar fazer, não é caro e você vai se armar de argumentos para entender melhor e interpretar criticamente aquilo que sai no jornalismo de economia todos os dias e conseguir fazer uma compreensão diferente dessa que tentam levar para a gente que não há alternativa. Então,
Tá aí colocado mais um Desenho de Notícias. Eu agradeço a sua atenção todos os dias no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira e também no IGTV, lá na nossa conta do Instagram, @RevindBR. Pessoal, muito obrigado e até amanhã.